Eu sou a pastora Thaís, do Ministério Aviva de Sapucaia do Sul. RG número 11. Eu não consigo ser igual pastor. Eu não consigo, calma. Consegue, calma. Oi, galera, meu nome é Thaís, eu sou a pastora do Ministério Aviva de Sapucaia do Sul e eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês falando do nosso ministério. Me conta uma história engraçada que você viveu nesses 3 anos de Ministério Aviva. São muitas histórias, mas a história assim que foi com toda a igreja foi quando nós estávamos cultuando o Senhor, o pastor estava pregando sobre Apocalipse ainda, e a irmã, ela foi para uma outra sala e ela chutou uma churrasqueira que tinha e deu um barulho muito forte. E a igreja toda se assustou. Esse foi um momento muito engraçado. Me conta qual foi o seu maior desafio durante esses 3 anos. Eu digo que é as renúncias. Os nossos maiores desafios para ser um pastor, para estar na frente de um ministério, são as nossas renúncias. Tá ótimo. Próxima pergunta, pessoal. Faz nossa. Próxima pergunta, por favor. Porque eu estou com frio na barriga. Um conselho pra você há 3 anos atrás. Daria para mim mesmo um conselho de que não desista, que tenha força e que vai valer a pena. Eu queria também dizer a próxima pergunta. O que mais te fortalece neste momento? O que mais me fortalece nesse momento, com certeza é Deus, mas eu queria compartilhar com vocês sobre o meu coração, que é as pessoas, as vidas que a gente tem conosco hoje, cada rostinho, cada abraço, cada paz do Senhor. Isso me fortalece muito. E a próxima pergunta. A igreja. Não é prédio. É que eu queria descontrair, entendeu? Descontrair. Não tem o celular aqui, gente. Construiu mesmo. Conseguiu. Qual a importância da igreja? A igreja é muito importante para todos, né? A comunhão de nós estarmos com os nossos irmãos e estarmos juntos, porque a gente crê muito nisso, que a gente deve andar de 2, né? Para que se um cair, o outro dê a mão para levantar. Então, isso é muito importante. Essa comunhão, esse amor entre os irmãos não tem valor. Qual é o intuito do Ministério Aviva? O intuito do Ministério Aviva no meu coração queima, que é transformação. Isso para mim é algo que é radical dentro de mim. Eu quero que as vidas, elas não apenas conheçam Jesus de ouvir falar, mas que elas tenham a própria experiência, que elas entendam que Jesus é Pai, que Jesus ele é amor, que Jesus ele é tudo nas nossas vidas. Então, esse intuito do Ministério Aviva, desde que o Senhor colocou o ministério nos nossos corações, ele queima muito no meu coração, que é a transformação de vida. O que é pastorear? Pastorear, para mim, é um grande desafio, porque pastorear ela não envolve somente a vida das pessoas, mas pastorear ela envolve muito o nosso eu, o nosso caráter. E eu ouvi de um grande pastor, amigo nosso, que também nos aconselha, ele falou, né, que ele me perguntou, na verdade, se morto falava, se morto tinha alguma coisa, reagia a algo, né? E todo mundo sabe que morto não reage. E nós, assim, cremos na palavra de Deus, que a palavra diz, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em nós, a gente só tem que fazer a vontade dele e fazer o que ele faria ao nosso lugar, que seria o caráter dele em nós. Então, pastorear para mim é um grande desafio por isso, por sempre matar a nossa carne, matar o nosso eu, matar o nosso caráter, matar a nossa vontade. Então foi esse grande desafio que eu recebi do Senhor e eu agradeço muito a Ele porque está sendo muito maravilhoso. E pastorear também é ter muita força e ter muito amor. Como você vê os seus liderados? Eu amo eles. Eu amo eles muito e Deus, ele deu cada um assim para nós e eu creio que Deus vai dar mais ainda para que eles venham cuidar de outras vidas e eles são muito especiais. Eu vejo um grande potencial em cada um
Eu vejo um amor, assim, imenso que Jesus colocou no nosso coração. Inclusive, eu me sinto muito mãe deles, assim. Eu compartilho com eles, sabe, algumas experiências tão fortes. E isso pra mim é tão maravilhoso, sabe? Isso pra mim é um presente de Deus na minha vida. Porque quando eu olho eles e eu vejo o que Deus tem feito na vida deles, isso me dá força. Isso é como se fosse o meu combustível para cada vez mais lutar por mais vidas e mais almas para Jesus. Próxima pergunta, então, para quem não conhece o ministério, como você definiria ele? Nossa, definiria ele como alegria, como amor e comunhão. Porque nós aqui no ministério a gente tenta muito isso, de nós sermos alegres, de nós termos esta comunhão e de nós termos um amor um com o outro, com o nosso irmão. Então isso define muito o ministério e, né, é muito bom isso, de estarmos juntos em comunhão e se alegrando na presença de Deus, né? Então, próxima pergunta. Defina esses 3 anos em uma palavra. 3 anos eu definiria em uma palavra: intensidade, né? Porque nós vivemos esses 3 anos de Ministério Aviva muitos intensos. E isso tudo graças a Deus. Então eu definiria intensidade. Um momento que te deixou muito feliz. O momento não tem como se resumir só em um momento, porque são vários momentos e é um todo de momento, né? É um todo de 3 anos e eu creio que vai vir muitos anos ainda pela frente que o Senhor tem nos proporcionado. E o momento assim que eu definiria hoje, olhando com tudo, seria quando a gente teve esse grande desafio de Deus, de ter o Ministério Aviva e de pastorear o Ministério Aviva e principalmente da nossa família, da nossa união e do nosso amor, que isso é muito importante. Então, é isso. Pergunta de novo, porque eu não lembro. Não lembro. É isso aí, pessoal! Fala, galerinha! Isso é tudo, pessoal. Tudo! Como você vê o ministério daqui a 5 anos? Eu vejo ele, em nome de Jesus, crescendo, né? É isso que é o nosso foco. E não crescer por mão de homem, não crescer pela força do nosso braço, mas crescer pela palavra de Deus, crescer em almas para Jesus. É isso que nós temos trabalhado, né? É ganhar vidas e não ganhar apenas somente vidas para Jesus, mas essas vidas também entenderem quem é Jesus. Que momento te deixou mais triste? O momento que me deixa mais triste eu creio que é esse momento que nós estamos vivendo sobre essa situação, e porque não somente na situação de quarentena, mas na situação que nós vemos famílias não conhecendo a palavra de Deus, não conhecendo Jesus e estão ansiosos, estão vivendo muitas preocupações. Então esse momento é o mais difícil, porque vidas sofrem também por não conhecer Jesus, por não ter Jesus. Então esse é o momento mais difícil. O que é Deus para o Ministério Aviva? É tudo, não tem. Deus, ele é a estrutura do ministério, ele é a coluna do ministério e nós buscamos muito estarmos sempre na vontade dele, sempre no centro da vontade dele, porque sem ele nós não somos nada. Qual a importância teve o pastor na sua trajetória até aqui? Ele é tudo também. Ele é muito, ele é o meu presente de Deus, ele sabe disso, que Deus ele nos uniu, né, com um grande propósito, e quando nós nos conhecemos, ele sempre falou pra mim, ele sempre deixou bem claro que Deus tinha um chamado de pastor na vida dele, e ele perguntou pra mim: tu aceita? E aí na hora, como todo namorado, né, a gente nunca quer perder, e aí eu disse sim. E eu não estava tendo a noção do que eu estava dizendo sim. Então, quando o Senhor veio e nos chamou, né, para ser pastores junto, eu e ele, porque nós somos uma só carne, então a gente enfrentou esse desafio e foi muito forte para nós. Então, o meu marido, pastor, ele tem sido assim uma bênção, ele tem nos ensinado muito, assim como todos os outros momentos, e ele é muito maravilhoso. Ganhei um açaí. Posso falar também isso daí? Quem mais te inspira nesses dias? Com certeza é Deus em primeiro lugar,
né? É certo. Mas eu preciso dizer que o que mais me inspira nesse momento é os meus filhos espirituais, porque nós enfrentamos, sendo pastor, muitas dificuldades, nós enfrentamos muitos desafios nessa vida pastoral. E quando nós chegamos a alguns níveis de desafio com Deus, a gente tem vontade de, né, simplesmente dizer não quero mais. Mas quando nós olhamos para as pessoas que Deus coloca do nosso lado, a gente não consegue voltar atrás. A gente só consegue continuar e olhar para eles e perseverar e botar muito no nosso coração que valeu a pena e vai valer a pena sempre, porque eu acho que é demais de precioso quando você pastoreia uma vida, quando você discipula uma vida a chegar a uma paternidade em Jesus, a ter uma identidade curada em Jesus. Então isso com certeza os meus filhos espirituais me inspiram e também a minha família me inspira muito. Apesar das dificuldades, valeu a pena ter aberto o ministério? Sim, muito, muito. Valeu a pena sim. Como eu falei até na resposta anterior, sempre vai valer a pena pelas vidas que Jesus tem nos colocado no nosso caminho, mas ainda virão muito mais. Deixe uma mensagem de agradecimento a Deus pelos 3 anos do Ministério ao Vivo. Agradecer a Deus por tudo é muito pouco, porque o que Deus ele faz por nós todos os dias é muito grande. Então, isso pra mim, eu agradeço todos os dias e ainda digo a Deus, né, Senhor, nós não somos merecedores, mas a Tua graça tem nos alcançado. E eu agradeço muito a Ele tudo que Ele tem proporcionado, tudo que Ele proporcionou nesses 3 anos de ministério, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. E eu queria dizer a Deus, se Deus estivesse na minha frente hoje, que eu sei que Ele tá, obrigado, Pai, porque Ele é um bom Pai. Ele é um Pai que cuida de cada detalhe, Ele é um Pai que te presenteia todos os dias, em cada segundo da nossa vida, e Ele tem me presenteado demais. Eu tenho vivido coisas sobrenaturais que eu nunca imaginei e que eu nunca sonhei. Então eu quero também deixar aqui para você uma mensagem: acredite nos sonhos de Deus. Acredite, não desista, não pare, mas acredite nos sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, sim. E assim como diz a palavra dele, então confia e descansa nele, porque ele é um bom pai. Eu queria agradecer, né, a todos que estão assistindo esse vídeo, e o nosso grande propósito de estarmos aqui nesse canal de YouTube é propagar o Evangelho de Jesus. É entrar na sua casa e trazer uma mensagem de transformação de vida. Porque o nosso Jesus, ele muda a história, ele transforma as nossas vidas a cada dia, a cada manhã. Então eu quero te convidar a curtir a nossa página, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário e a seguir as nossas redes sociais para que você venha receber essa mensagem, para que você venha ser tocado pelo Espírito Santo, porque o nosso Deus, ele está em todos os lugares. Então, quanto mais nós compartilharmos, mais nós vamos demonstrar o amor de Deus nas nossas vidas. E eu quero te agradecer também por estar aqui hoje assistindo esse vídeo. Muito obrigada e Deus abençoe você e sua família.